Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos iniciando mais um trimestre, mais um ano de estudos bíblicos com base nas revistas de adultos da CPAD. E antes de mais nada, eu gostaria de desejar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, um feliz 2026. Que o ano de 2026 seja próspero, abençoado. Que as bênçãos do nosso eterno Deus estejam sobre você, sua família, sua casa, seu ministério. Que você possa continuar firme na caminhada cristã, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, para todos vocês que estão sempre aqui assistindo os nossos vídeos, participando, um feliz 2026. E o tema desse primeiro trimestre de 2026 é um tema teológico. Nós estaremos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Embora a palavra Trindade não se encontre na Bíblia, você não vai encontrar o termo Trindade na Bíblia, isso é um fato, embora não esteja lá, o seu conceito é evidenciado por todas as Sagradas Escrituras. Desde a narrativa da criação que nós encontramos ali em Gênesis, até a revelação das últimas coisas registrada no livro de Apocalipse, a Bíblia ela irá revelar para nós um único Deus verdadeiro, existente, que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, majestade e glória, e que comungam da mesma natureza e substância. E o texto áureo da lição, que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, diz assim: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Aqui são palavras de Deus o Pai, dando testemunho a respeito da identidade do seu Filho Jesus, que está ali no Rio Jordão, sendo batizado pelo profeta João Batista. Nós sabemos que o batismo de Jesus é um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Pois ali, na cena, nós temos o Filho, que está sendo batizado ali no Rio Jordão. Nós temos o Espírito Santo, que desce em forma corpórea, como uma pomba, sobre o Filho. E o Pai, que fala dos altos céus, confirmando a identidade do Filho, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o batismo de Jesus, podemos dizer que é uma das evidências incontestáveis da existência das três pessoas da Trindade, de que Deus, ele é triuno. E a verdade prática diz assim: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A Trindade ela é um mistério, tanto que o título da nossa lição é O Mistério da Santíssima Trindade. E por que ela é um mistério? Nós podemos afirmar que ela é um mistério pelo fato de não ser objeto
da teologia natural, que é a teologia que nos permite ter um conhecimento de Deus mediante a observação. Por exemplo, o homem ele pode chegar, como tem chegado, à conclusão da existência de um Criador através da observação que ele faz da natureza, né, da criação, que lhe dá evidências da existência de um ser inteligente, né, de uma inteligência maior, de um Criador, da existência de Deus, né, através da observação. Mas quando se trata da Trindade, nós estamos falando da vida íntima de Deus, que não pode ser observada. A gente não pode observar como é que se dá a relação dessas três pessoas, o relacionamento entre elas. É por isso que ela é uma revelação divina presente nas Sagradas Escrituras e que só pode ser recebida e entendida por meio da fé. O homem não pode entender a Trindade única e exclusivamente com base na sua razão. Embora a doutrina da Trindade ela não seja irracional, transcende a razão, mas não é irracional. E a palavra-chave da lição é Trindade, do grego trias, tem a sua origem no vocábulo latino trinitas, e significa três em unidade. Essa palavra, Trindade, foi usada pela primeira vez pelo teólogo norte-africano Tertuliano, que viveu aí entre os anos 155 a 222 depois de Cristo, que nasceu em Cartago, uma cidade importante na província romana da África. Vale lembrar que o termo grego trias, que significa conjunto de três, e da onde vem a palavra tríade, foi usado pela primeira vez por Teófilo de Antioquia, quando ele escreveu uma obra destinada a Autólico, que era um pagão crítico, muito cético em relação ao cristianismo. O argumento clássico, digamos assim, que é utilizado pelos opositores da doutrina da Trindade, é o fato do nome Trindade não se encontrar na Bíblia. Os céticos, aqueles que buscam desacreditar a doutrina, eles argumentam que, pelo fato do nome Trindade não se encontrar na Bíblia, então essa doutrina ela não seria bíblica. Seria, na verdade, uma invenção dos pais da igreja, que desenvolveram sob a pressão do imperador Constantino. O que é um argumento de contestação muito frágil. Porque, da mesma forma como o termo Trindade não está na Bíblia, o termo onisciência também não está. No obstante, nós encontramos a revelação desse atributo exclusivo de Deus nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, quando nós lemos ali os Salmos 139, nós encontramos ali uma oração do salmista ao Deus onisciente. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces. Onisciência. Então, e aí nós teríamos outros termos também que poderíamos aqui trazer, que são termos, são palavras que não se encontram na Bíblia, mas o seu conceito está presente nas páginas sagradas. Por exemplo, teocracia, o governo de Deus. Essa palavra não se encontra na Bíblia, mas nós temos teocracia na Bíblia? Temos.
Então, esse argumento de dizer que a doutrina da Trindade ela não é bíblica simplesmente porque o termo Trindade não se encontra nas Sagradas Escrituras é muito frágil. Uma outra questão que a gente observa é que os cristãos do primeiro século eles criam e aceitavam o Deus triuno. Né? Eles criam em um único Deus, né, existente, mas que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vê nas epístolas a evidência dessa crença. Eles criam nessa revelação. Né? E a gente não vai ver nenhuma necessidade, não havia uma necessidade de uma fórmula teológica, nós não vamos encontrar nenhum debate para se fazer uma fórmula teológica para que eles pudessem crer. Não. Essa revelação era entendida e aceita pelos cristãos do primeiro século, né, do período ali apostólico. A gente só vai ver a necessidade da igreja elaborar uma fórmula teológica a partir do século II. Né? E isso devido às heresias que vão surgindo pela má compreensão, né, da doutrina. Por exemplo, aqueles que queriam racionalizar, trazer para a lógica, incorreram em heresias. Né? Bem como também a crítica dos judeus ortodoxos, que acusavam os cristãos de serem politeístas, de acreditarem em mais de um Deus. Né? Os cristãos, assim como os judeus, eles pregavam a existência de um único Deus, mas ao mesmo tempo pregavam também que Jesus era Deus e o Espírito Santo também era Deus. Entretanto, existia apenas um único Deus. Então, havia esses desafios. Né? Ainda tinha o desafio de se pregar para os gentios, falar de um único Deus para os gentios e apresentar Jesus como Salvador pessoal, Filho desse Deus e sendo também Deus. Né? Então, por causa de todas essas questões, a gente vai ver que entre o século II e o século IV houve ali os concílios, ali no concílio de Nicéia, em 325, nós vamos ver ali o debate acerca da divindade de Jesus, combatendo as ideias de Ário, que negava a divindade de Jesus, negava o fato de Jesus ser igual com o Pai, em substância, em divindade. Na verdade, Ário dizia que Jesus teria sido a primeira criação de Deus Pai, que Jesus, em algum momento antes de toda a criação ser feita, ele teria sido criado. Por isso que ele era um ser elevado, mas criado. Então, ali no concílio de Nicéia, em 325, vai ficar definido, vai se chegar à conclusão que não, que Jesus ele era da mesma substância do Pai, portanto, era Deus, comungava da mesma divindade, era igual com o Pai. E em 381, depois de Cristo, no concílio de Constantinopla, vai se observar a pessoa do Espírito Santo e também chegar à conclusão que se tratava de Deus. E aí onde podemos dizer que fecha-se e formula-se de forma oficial a doutrina da Trindade. Um Deus único, verdadeiro, existente, que subsiste
em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por causa disso, houve-se a necessidade, né? E aí, só para a gente enfatizar, colocando aí em tela, a gente vê que o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, abordou a controvérsia do arianismo e afirmou a plena divindade de Jesus Cristo, declarando que o Filho é a mesma substância do Pai, homoousios. E o Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, expandiu e finalizou o credo de Nicéia, o credo niceno-constantinopolitano, ao definir a divindade do Espírito Santo como coigual e consubstancial ao Pai e ao Filho. Portanto, Nicéia estabeleceu a divindade de Cristo e Constantinopla completou a definição da Trindade ao afirmar a divindade do Espírito Santo. E o texto bíblico em classe está lá em Mateus capítulo 3, versos de 13 a 17, que é onde está registrado o batismo de Jesus, que, como nós já falamos, é um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. E o tópico 1 da lição, nós temos a revelação trinitária no batismo de Jesus. O subtópico 1, o batismo do Filho, a obediência de Jesus Cristo. Bom, nós sabemos que Jesus, ele, no início do seu ministério, ele foi até o Rio Jordão, se apresentou ali a João Batista para ser batizado. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, de confissão de pecados e de mudança de vida. Coisas que não se aplicava ali na pessoa de Jesus, porque Jesus, ele não precisava se arrepender de nada, até porque ele nunca pecou. O autor aos Hebreus vai dizer que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus não tinha do que se arrepender, não tinha pecados a confessar, muito menos necessitava de se ter uma mudança de conduta, que no caso aí seria a mudança de vida. É por isso que João, em primeiro momento, ele vai resistir. Quando Jesus vem até ele para ser batizado, João o Batista, ele vai resistir, vai dizer, olha, eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? E aí Jesus usa a frase, deixa por agora, para que toda a justiça, para se cumprir toda a justiça, E sobre essa frase, cumprir toda a justiça, o comentarista da lição, ele faz um comentário, o comentarista é o pastor Douglas Batista, ele faz um comentário no seu livro de apoio interessante. Ele diz o seguinte: a frase cumprir toda a justiça aponta para a obediência de Cristo a cada exigência da lei, tanto moral quanto cerimonial. Implica afirmar que quando Jesus assumiu a forma humana, ele se colocou debaixo das regras da antiga aliança. E isso foi assim para cumprir tudo que é justo. Apesar de ser autoexistente e eterno, ele voluntariamente se sujeitou ao Pai. Dessa forma, o batismo nas águas representa o início público de seu ministério terreno e sua identificação com a humanidade. Outro ponto que podemos ressaltar aqui é que quando Jesus ele vai até João Batista para ser batizado por ele, Jesus valida o batismo de João Batista. De certa forma, ele confirma a autoridade de João
como um precursor do Messias. O batismo de Jesus também é o exemplo da obediência do Filho ao plano redentor do Pai. Obediência essa que é parte da justiça que nos é imputada. Afinal, o batismo de Jesus nos ensina o caminho da obediência, da humildade e do serviço. E aí chegamos no subtópico 2, onde nós temos a descida do Espírito, a unção para o ministério, que foi o que aconteceu logo após Jesus sair da água. Ele é batizado por João Batista, como nós já falamos, e quando ele sai da água, o evangelista Lucas vai detalhar que ele estava orando quando ele viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer em forma corpórea, como uma pomba, sobre ele. É bom nós salientarmos que Jesus ele não passou a ser um ungido de Deus, o Cristo, o Messias, a partir daquele momento. Não, a descida do Espírito Santo sobre Jesus ali no batismo tratava-se da confirmação pública daquilo que ele já era desde que foi anunciado o seu nascimento. Ele não passou a ser o Messias, um ungido de Deus naquele momento, não. O título Cristo, do grego Christos, é equivalente ao título Messias, do hebraico Mashiach. E ambas as palavras significam ungido. E ali estava se cumprindo uma profecia que está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, que diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma profecia sobre o Messias, sobre Jesus. Veja o que está lá em Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Então, ali estava, na verdade, a confirmação de que Jesus, ele era o ungido, o Christos, o Mashiach. Nós vamos lembrar que Jesus, certa vez, ele ali na cidade de Nazaré, ali na sinagoga, ele mesmo faz uma declaração da seguinte forma. Ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E aí, chegando aqui no subtópico 3, nós temos a voz do Pai, a aprovação celestial. Aqui nesse subtópico, o comentarista ele vai fazer referência à voz do Pai que ecoa, que brada dos céus, numa aprovação celestial, declarando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A gente tem até algumas referências onde a gente pode confirmar esse fato. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, Lucas capítulo 3, versículo 22, Marcos capítulo 1, versículo 11. Então, o Pai, ele se manifesta confirmando que Jesus não é apenas um profeta, um mestre,
mas ali se tratava do Filho eterno do Pai, do enviado, do Messias, do ungido pelo Espírito Santo, daquele que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, ali a aprovação do Pai, a manifestação e a aprovação também do Pai. Então, no batismo de Jesus, nós vemos a presença da Santíssima Trindade, de forma clara. De forma clara, nós vemos ali o Filho sendo batizado, em identificação com aqueles que ele iria redimir, a humanidade. Nós vemos o Espírito Santo, que desce de forma corpórea, como uma pomba sobre ele, a unção. E nós vemos o Pai que brada do céu, aprovando. Então a gente tem ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui no tópico 2 da lição, nós vamos falar sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. Sobre o tópico 1 vai falar sobre a unidade e a distinção pessoal. Quando nós falamos de Trindade, nós estamos falando da união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos em uma só divindade. Eles são iguais, como nós já falamos, em poder, são iguais em poder, majestade, eternidade, glória, honra. Entretanto, são pessoas distintas, pois o Pai, ele não é o Filho não é o Pai, e o Pai e o Filho não são o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. Porém, 3 pessoas interrelacionadas, completamente unidas, coiguais, coeternas e consubstanciais. Portanto, não se trata aqui de triteísmo. Nós não estamos aqui dizendo que existe 3 deuses, como que o Pai fosse um Deus, o Filho fosse outro Deus e o Espírito Santo fosse um outro Deus. Não. A doutrina da Trindade, ela afirma que Deus é uma só essência, subsistindo em 3 pessoas, mas uma só essência. E quando nós falamos que Deus é uma só essência, nós estamos afirmando a existência de um único e um só Deus, o que está em harmonia com o monoteísmo bíblico que nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o conhecido Shema de Israel. Shema é uma palavra hebraica que significa ouvir, ouvir. E qual é o Shema Israel, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4? Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, a palavra hebraica, traduzida aqui como único, é Errad, que indica uma unidade composta e não absoluta. Esse termo Errad, que é traduzido aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, como único, porque no hebraico ele ficaria mais ou menos assim, o versículo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então esse termo Errad, que aqui é traduzido como único, ele indica uma unidade composta e não absoluta. É interessante que esse termo é o mesmo que nós encontramos lá em Gênesis 2, versículo 24, quando Deus diz que afirma que o marido e a mulher são ambos uma só carne. Então, esse uma só carne, esse uma é errat, também apontando
indicando uma unidade composta, porque ali é duas pessoas que formam um único casal. Então veja que a doutrina da Trindade ela não contradiz o monoteísmo bíblico, que nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E já chegando aqui no subtópico 2, nós temos a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Aqui no subtópico 2, dando uma sequência no que a gente já vem falando aí no subtópico 1, nós vamos ver exemplos de declarações que indicam a pluralidade na unidade de Deus. Né? Aí nós vamos pegar aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. O termo Elohim, que se refere a Deus, aqui nesse primeiro versículo, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um plural morfológico de Eloá. Elohim é um plural morfológico, né? Aqui se tratando da questão gramatical. É um plural morfológico de Eloá. E observe que o verbo aqui criou, né? Que é o bara, ele está no singular, enquanto o sujeito, que é Deus aqui, Elohim, está no plural, o que revela uma pluralidade na deidade. Né? Então nós vemos que o monoteísmo do Antigo Testamento ele não é absoluto, ele permite a pluralidade na unidade, é aquilo que nós já estamos falando, né? Aí podemos citar outros exemplos, como Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí novamente a gente vê o verbo aqui no plural, e aqui é Deus falando, né? Aqui é Deus falando. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Ali na queda. Aqui é o versículo após a queda do homem, né? Aí você tem Gênesis capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Desçamos e confundamos. Os verbos aí, descer e confundir, né? No plural. E aqui é novamente uma fala de Deus. E o subtópico 3 nós temos a Trindade explicitada no Novo Testamento. Aqui a gente não vai se deter muito, porque logo no início vai se repetir aquilo que nós já falamos, né? A respeito do fato de que a doutrina da Trindade ela não prega, ela não defende a existência de três deuses, não. É um único Deus subsistindo em três pessoas. A gente fala de tripessoalidade, três pessoas que comungam de uma mesma divindade, né? De uma mesma natureza, de uma mesma divindade. Portanto, é um único Deus. A Trindade, como nós já falamos, estamos aqui enfatizando novamente, ela ensina que Deus é uma única essência, é uma só essência. Né? Não se trata de triteísmo, nós já tratamos sobre isso. Né? E nós vemos que isso está explícito, por exemplo, na fórmula batismal. Né? Quando o cristão ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente percebe que o substantivo aqui, o nome do grego onoma,
indica uma só essência, seguida de três pessoas. Né? A pessoa é batizada em nome, não nos nomes. Não é nos nomes. A pessoa não é... você vai ser batizado nos nomes, não. É no nome, onoma, grego, palavra grega aqui para nome. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma única essência. É Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fórmula batismal. Isso também é visto na bênção apostólica, quando diz a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, ele também descreve a obra da salvação como uma obra conjunta da Trindade. E aí ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, Pedro mostra aqui no versículo que cada pessoa da Trindade vai atuar em uma dimensão dentro da obra da salvação. O Pai vai eleger, o Filho, o Espírito Santo vem e santifica, e o Filho é quem redime. E aqui no tópico 3 da lição nós temos a relevância da Trindade para a fé cristã. O subtópico 1 vai falar sobre o desenvolvimento doutrinário da Trindade. E como nós já falamos no início da lição, a doutrina da Trindade ela não surgiu como a elaboração tardia da Igreja. Não, ela emerge das Sagradas Escrituras, como resultado de uma revelação progressiva de Deus. Ela não é uma invenção humana, nós tratamos isso no início da lição. E sobre essa questão, Roger Olson, no seu livro Cristianismo Falsificado, ele faz a seguinte afirmação: a doutrina da Trindade aponta para um mistério, mas tenta torná-lo o mais inteligível possível e afastar explicações que distorcem ou destroem a plenitude da revelação de Deus sobre si mesmo em Jesus Cristo, no Espírito Santo e na Bíblia. Todos os ingredientes para isso encontram-se na Bíblia, mesmo que as palavras usadas pelos teólogos do século IV sejam mais filosóficas. Ou seja, os pais da igreja, eles não inventaram nada, eles não trouxeram nenhuma novidade. Eles apenas se debruçaram, como nós já falamos, sobre as Escrituras para entender o que ela falava acerca de Deus, acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na elaboração da fórmula teológica, trouxeram termos, outras palavras, para explicar aquilo que a Bíblia já havia revelado e que, como nós já falamos, os cristãos do primeiro século aceitavam e compreendiam tranquilamente. Eles adoravam e serviam a esse Deus triuno, a esse Deus trino. Então, não foi nenhuma invenção, não foi nenhuma elaboração. E nós já falamos sobre isso no início da lição, acerca do termo Trindade, do porquê ele não está nas Sagradas Escrituras, assim como outros termos também não estão. E aí, chegando aqui no subtópico 2, nós temos as implicações doutrinárias, onde nós vamos ver a razão do porquê houve essa necessidade desses homens, os pais da igreja, se debruçarem nas Escrituras para a elaboração
de uma fórmula teológica, de uma doutrina, né, de uma ortodoxia formal, para se poder defender a doutrina da Trindade, né, para se poder ensinar a respeito da natureza trinitária de Deus. Porque justamente ali, principalmente a partir do segundo século, começou-se a difundir várias heresias, né? Aí tem o triteísmo, como nós já falamos, que é a crença em três deuses, né? Como que o Pai fosse um Deus, o Filho fosse outro Deus e o Espírito Santo outro Deus. E não é isso que a doutrina da Trindade ela ensina, né? Ela não ensina isso e refuta o triteísmo, porque não se trata de três deuses, né? Isso fere o monoteísmo bíblico, que nós já vimos, né? Que é encontrado ali em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Você tem o unitarismo, que é a doutrina que afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo. Né? Você tem o unicismo, que afirma ser Deus um só, ou seja, o unicismo, ele, na verdade, ele não quer crer nas três pessoas. Ele crê que Deus é uma única pessoa e que ora se manifesta como Filho, ora se manifesta como Espírito Santo e ora como Pai. E isso contraria também as Sagradas Escrituras, porque, como nós já estudamos, nós vemos ali, no batismo de Jesus, a manifestação simultânea das três pessoas da Trindade. Então, contraria o ensino bíblico, né? O unicismo, que é o mesmo modalismo, né? Então, são todas essas heresias que, inclusive, durante esse trimestre, nós vamos até trazer alguns vídeos falando mais especificamente sobre cada uma delas, mas são heresias que, no passado, ameaçaram a igreja e continua, né? E continua, principalmente o unicismo, né? Nós temos aí igrejas ditas evangélicas, né? Ministérios que defendem essa doutrina, né? E a conclusão da lição, o comentarista diz assim: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Inegociável. Bom, essa foi a primeira lição desse trimestre. Esse trimestre também vai ser a semelhança do anterior. Também tem muita coisa, né, para nós aprendermos, é enriquecedor, embora seja um tema recorrente, mas quando se trata da palavra de Deus, né, ela é fonte inesgotável e sempre a gente tem o que aprender quando nós nos debruçamos sobre temas teológicos como esse. Tá bom, querido? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilha aí com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus continue te abençoando, abençoando seu ministério, sua família, e que esse ano, reforço aqui, seja um ano de muitas conquistas debaixo das bênçãos do Senhor. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus.